Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alan Mazari. Na aula de hoje iremos falar sobre como os músculos esqueléticos são denominados. Existem critérios que são utilizados para denominar os músculos esqueléticos e esses critérios facilitam alunos e professores a compreender a denominação dos músculos esqueléticos. Vamos iniciar o primeiro critério, que será a forma. Aqui temos um quadro com algumas formas e seus exemplos. Se um músculo possui um formato triangular, ele pode receber a denominação de deltoide. Se ele possui uma forma trapezoide, a denominação de trapézio. Ainda, serrilhado de serrátil, circular, orbicular, fino de grácil, quadrangular de quadrado, plano, platisma. Note que alguns músculos, apenas o critério forma não foi o suficiente, então será necessário um segundo critério, como por exemplo, serrátil anterior, orbicular do olho e quadrado femoral. Vamos ver esses exemplos por meio de imagens. Aqui temos a imagem do músculo deltoide, um músculo com formato triangular, da letra delta invertida. Temos também aqui o músculo trapézio e o músculo serrátil anterior. Vamos citar outros exemplos, como o serrátil posterior. Então, o que diferencia o serrátil anterior do posterior seria então uma segunda denominação, porque um está na parte da frente e outro está localizado na parte posterior do tronco. Temos também aqui o músculo orbicular do olho e o músculo grácil. Também temos na face o músculo orbicular da boca. Aqui temos o músculo quadrado femoral e o músculo platisma. Também existe na região do antebraço o músculo pronador quadrado. Então, um é quadrado femoral, que utilizou o termo femoral como um critério complementar, e o outro utilizou um outro critério, que seria a pronação, então pronador quadrado. Temos também aqui, em relação à forma, ainda, ele pode ser circular, então ser chamado de redondo, ter um formato losango e ser chamado de romboide, e ter a forma de pera e ser denominado piriforme. Aqui está o músculo redondo menor, o músculo romboide maior e o músculo piriforme. Ainda existem outros exemplos, como o redondo maior e o romboide menor. Notem que romboide e redondo são dois e diferencia um do outro pela denominação maior e menor. Em relação ao número de origens, se um músculo tiver mais de uma origem, 2, 3 ou 4, ele pode receber a denominação bíceps para 2 origens, tríceps para 3 origens e quadríceps para 4 origens. Aqui temos o músculo bíceps braquial, o músculo tríceps braquial e o músculo quadríceps femoral. Ainda em relação ao número de origens, existe na região da perna o músculo tríceps sural e na região posterior da coxa o músculo bíceps femoral. Em relação à direção, nesse caso, o parâmetro será a linha mediana. Se o músculo estiver paralelo à linha mediana, ele pode receber a denominação reto. Se estiver perpendicular à linha mediana, a denominação transverso. E se ele estiver diagonal à linha mediana, a denominação oblíquo. Nessa imagem, nós temos então o músculo reto do abdômen,
oblíquo externo do abdômen e o transverso do abdômen. Existem ainda outros exemplos, como na região anterior da coxa, compondo o quadríceps femoral, o reto femoral, e também aqui na região do abdômen, o músculo oblíquo interno do abdômen. Quanto ao tamanho, aqui nós temos uma tabela com vários significados e exemplos. Se o músculo for o maior, recebe a denominação de máximo, o menor de mínimo. Longo, longo, curto, curto. Se ele for o mais largo, latíssimo, o mais longo, longuíssimo. Grande, magno, maior e menor, maior e menor. E se ele for imenso, pode receber a denominação de vasto. Aqui nós temos o músculo glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, adutor magno, adutor curto e adutor longo. Como outras denominações, outros exemplos, fibular longo e curto, palmar longo, extensor radial longo do carpo, abdutor longo e curto do polegar, extensor longo e curto do polegar. Aqui nós temos o músculo peitoral maior e peitoral menor. Como outros exemplos, romboide maior e menor, redondo maior e menor, zigomático maior e menor. Aqui nós temos o músculo vasto lateral, como outros exemplos, vasto intermédio e vasto medial. Aqui nós temos o músculo longuíssimo da cabeça, como outros exemplos, longuíssimo do pescoço e longuíssimo do dorso, e também temos o latíssimo do dorso. Em relação à localização, nós temos o exemplo, o músculo temporal, que está localizado próximo ao osso temporal, e o músculo braquial, que está localizado no braço. Outros exemplos, mentual, no queixo, nasal, nariz, subclávio, clavícula, supraespinal, na fossa supraespinal, infraespinal, na fossa infraespinal, subescapular, na fossa subescapular, tibial anterior, na parte anterior da tíbia, zigomático maior e menor, e o occipito frontal, que possui o ventre occipital, próximo ao osso occipital, e o ventre frontal, próximo ao osso frontal. Em relação à origem e inserção, nós temos aqui o músculo esternocleidomastoídeo, que possui como origem o externo, a clavícula, e inserção, o processo mastoide do osso temporal, e também o músculo omoioide, que está preso à escápula e ao osso ióide. Como outros exemplos, estiloioide, que está no processo estiloide do osso temporal, indo até o osso ióide, cricotireoide, cartilagem cricoide até a cartilagem tireoide, e o externo ióide, do externo até o osso ióide. Em relação à ação, então existe um grupo de músculos, ou muitos músculos, que recebem na sua denominação a ação que ele realiza. Então o músculo pode receber a denominação flexor, extensor, abdutor, adutor, levantador, abaixador, supinador, pronador, esfíncter, tensor e rotadores. Vamos ver exemplos. Aqui nós temos o músculo flexor radial do carpo e o músculo extensor ulnar do carpo,
como outros exemplos de flexores e extensores: flexor superficial dos dedos, extensor radial do carpo, extensor longo do polegar. Nessa imagem nós temos o adutor longo e adutor magno, e também o músculo abdutor longo do polegar, esse músculo aqui, como outros exemplos: adutor curto e abdutor curto do polegar. Aqui nós temos o músculo levantador da escápula e o músculo abaixador do lábio inferior, como outros exemplos: o abaixador do ângulo da boca e o levantador do lábio superior. Aqui nós temos o músculo pronador redondo, e existe também ainda na região do antebraço o pronador quadrado. Aqui nós temos o músculo esfíncter externo do ânus, esse músculo aqui assim, que fez um corte. Temos também o músculo tensor da fáscia alata, então um músculo tensor e um músculo esfíncter. E por último, queria destacar o músculo sartório, que não entrou em nenhum critério anterior. Este músculo, ele tem como explicação que o nome sartorius vem da palavra latina sartor, que significa alfaiate, e às vezes é chamado de músculo do alfaiate. Esse nome foi escolhido em referência à posição de pernas cruzadas em que os alfaiates costumavam se sentar. Se refere à localização da porção inferior do músculo, sendo a costura interna ou área da parte interna da coxa que os alfaiates geralmente medem quando ajustam as calças. Se parece muito com uma fita de alfaiate. Além disso, as máquinas de costuras antigas exigiam pedalada transversal contínua. Esta combinação de rotação lateral e flexão do quadril e flexão do joelho deu aos alfaiates músculos muito desenvolvidos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos vídeos, dê um like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tenham todos um ótimo dia e ótimos estudos.